Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, especializado na cadeia produtiva de proteína animal, profissional que trabalhou por muitos anos ligados diretamente à cadeia produtiva de carne bovina. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse novo caso que surgiu no Brasil com relação ao mal da vaca louca, lá no estado do Pará. Mas antes de nós fazermos algumas pontuações aqui, eu coloco a minha visão e vejo que no Brasil podem estar acontecendo algumas coisas que poucas pessoas no Brasil falam. Vocês podem procurar vídeos que vão ser muito técnicos, vídeos que vão tentar justificar o surgimento como um caso atípico, mais um, e começando por essa situação de mais um caso atípico, algumas dúvidas começam a ser geradas na minha cabeça. Primeiro, porque a doença da vaca louca ela não vem através de um vírus, ela vem pela ingestão de farinha de carne ou de osso, ela vem a partir da ingestão de tecidos nervosos, da cama aviária, enfim, existem algumas situações, todas elas geradas pela ingestão, que podem gerar a doença da vaca louca. Então, aí vem a primeira parte de um questionamento que eu faço, porque para haver a ingestão, algo tem que ser oferecido para que os animais comam. Segundo, o Brasil, tendo em vista que teve o surgimento de dois casos lá em 2021, um no estado do Mato Grosso e outro no de Minas, mostra que nós estamos negligenciando uma situação crítica e complicada, principalmente porque gera uma imagem negativa do Brasil junto ao mercado externo, junto ao mercado mundial. E em terceiro, eu faço algumas observações com relação ao nosso sistema de controle sanitário no Brasil. Algo não está funcionando. E aí eu coloco como exemplo os frigoríficos. Porque dentro das linhas de produção dos frigoríficos no Brasil, principalmente dentro das salas de abate, existem controles para que subprodutos gerados a partir do abate de bovinos não vão ou não sejam destinados para as graxarias e posteriormente para a produção de farinha de carne e de osso. Então existe um controle onde esses subprodutos têm que ser coletados dentro da sala de abate e depois incinerados para que eles não venham a fazer parte da composição da farinha de carne e osso. Estou falando de frigorífico federal e mesmo frigorífico federal eu não, aí a minha opinião, não colocaria minha mão no fogo dizendo que 100% dos frigoríficos com fiscalização federal têm o procedimento correto. Aí nós podemos imaginar os frigoríficos estaduais e municipais. Então eu já coloco o nosso sistema de fiscalização, além do sistema de controle sanitário, à prova, em xeque. Será que nós estamos fazendo o nosso trabalho bem feito? Ou nós estamos negligenciando algo que pode nos gerar um problema maior? Ou isso pode ter acontecido de uma maneira intencional? Existem vários pensamentos, várias linhas de pensamento, várias situações que fazem com que a gente, pela experiência que tem, passe a imaginar que algo pode estar sendo feito de propósito, ou o nosso sistema interno de controle, o nosso controle sanitário, a nossa fiscalização está sendo ineficiente e nós estamos negligenciando algumas etapas e essa negligência está fazendo com que esse foco, essa situação venha a acontecer muito próximo do que aconteceu em 2021. Vale lembrar que isso não é somente um surgimento, um foco. Isso ocasiona problema em toda a cadeia produtiva. O Brasil, de uma forma irresponsável, e eu vou falar nisso, criou uma dependência junto à cadeia produtiva de proteína animal com relação ao mercado da China. A China inflacionou todas as cadeias produtivas, a suinocultura, a bovinocultura, desde o campo até o preço da carne. Quando a China detém nessa situação da carne bovina praticamente 50% do que nós produzimos, fica muito fácil nós nos tornarmos refém. E esse status de refém, ele começa desde a inflação do boi lá no campo, porque existe um sistema diferenciado desses animais, desta matéria-prima que os frigoríficos precisam, e vale lembrar que as grandes exigências com relação aos animais no campo, a China faz quase que única e exclusivamente no Brasil. Outros países não têm todas essas exigências. Então o Brasil, além de uma forma irresponsável virar ou tornar uma cadeia produtiva que nem a da carne bovina
tão importante, mostra que nós somos submissos à China e nós, de uma certa forma, nos dobramos para qualquer mercado que, também de uma certa forma, faça com que o Brasil se torne independente. É uma vergonha esse tipo de situação. É uma vergonha um país com tanta potencialidade viver como refém de um único país. Mas isso é muito por conta da incapacidade e incompetência das pessoas que estão em Brasília. Os seus interesses vêm em primeiro lugar e aí é muito fácil dizer que o Brasil é um grande exportador de carne bovina, né, falando apenas dos volumes que saem. Mas o caos que vira, o caos que nós vivemos aqui internamente, muito poucas pessoas falam, quase nenhuma. Falar que a carne bovina brasileira, ela tem o maior volume de exportação do mundo, para mim isso é muito pouco. Se nós levarmos em consideração todos os resultados negativos que nós temos, fica muito fácil ver e entender que as verdades ou as meias verdades que estão sendo ditas, elas colocam em xeque toda essa potencialidade que nós estamos dizendo que nós temos junto ao mercado mundial. Então, encefalopatia espongiforme bovina, mal da vaca louca. Como eu disse, mais um fato isolado. Se fosse através de vírus que essa doença surgisse, tudo bem. Eu acredito que poderia ser algo, né, que foge em determinados momentos do nosso controle. Mas como ela parte de um princípio da ingestão, esses animais têm que ingerirem alguma coisa para que essa doença ela surja, então eu já coloco as minhas dúvidas no ar. Então vale lembrar que nós temos um sistema de fiscalização a nível federal, estadual e municipal. E eu coloco em xeque, em dúvida sim, todas as fiscalizações junto aos frigoríficos com fiscalização estadual e municipal. Não digo que os federais funcionam 100% porque também não funcionam. A gente também vê um monte de coisa que não está correta. Mas analisando o sistema de fiscalização sobre os frigoríficos no Brasil, esse controle do material de risco específico, desses subprodutos que não podem fazer parte da composição da farinha de carne e de osso, já me coloca, né, no pensamento algo que o nosso sistema e o nosso controle sanitário não funciona da maneira que nós achamos que está funcionando. A fiscalização ela não está correta. Por isso que eu defendo há muito tempo um sistema de fiscalização único. Porque eu já trabalhei em frigoríficos estaduais e federais e sei que a interpretação do fiscal ela pode mudar independentemente do órgão, né, ou do RISPOA, que é a legislação que rege os trabalhos dos frigoríficos. Então, quando passa a ser interpretativo, as coisas já começam a ficar, pelo menos, com um ponto de interrogação muito grande. Então vamos lá, o Brasil, quando a gente fala de agronegócio de uma maneira geral, e mais ainda sobre a cadeia produtiva de carne bovina, é um país que não tem planejamento, organização, inovação e investimento. Principalmente quando a gente fala em mercado internacional, tudo fica por conta das grandes empresas, de uma grande associação. São eles que mandam e desmandam. Não existe, né, algo claro e aberto para todos. Então já fica uma certa dúvida sobre alguns procedimentos. Depois, nós somos um país sim da sazonalidade, da dependência, da irresponsabilidade, porque esse novo caso da doença da vaca louca é sim sinônimo de irresponsabilidade do Brasil, por não tomar conta, por não estar um passo à frente sempre, e esperar que aconteça para depois se justificar, né? E é o país da política e da politicagem 100%. Então, China, a dependência do agronegócio brasileiro. A China manda e desmanda no Brasil. O agronegócio brasileiro vive ou sobrevive graças à China hoje. Porque tudo que foi inflacionado, o custo de produção altíssimo que nós temos, mesmo o custo de produção de um determinado produto que influencia outro que não tem nada a ver com o mercado da China, aqui no Brasil acontece. Não é a exportação do Brasil que torna os produtos, os alimentos caros aqui dentro. Não é o produto exportado, mas a influência do mercado internacional que faz com que o custo de produção no Brasil suba, achando, né, na cabeça de muitos que nós estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida, e também sobre a carne bovina. Vale lembrar que a cada 10 animais que nós abatemos no Brasil, 2 ou 2,5% desses animais vão para exportação. Como um volume tão pequeno de carne desse jeito pode influenciar o preço da carne bovina no mercado interno? Eu sei, as grandes empresas como dominam
esses 25%, talvez 75% ou 85% desse montante que exporta é das grandes empresas, e a partir das exigências do mercado internacional, elas inflacionam o preço do boi no campo, fazendo com que aqueles frigoríficos que não exportam não possam pagar esse preço, e quando pagam, o preço da carne bovina no mercado interno vai para as alturas. Esse é um pequeno resumo de como funciona. Então, não é a carne bovina que exportada que causa esse problema direto no preço da carne. Existem as influências que não deveriam acontecer, mas como o Brasil, como eu disse, é um país desorganizado, é um país sem planejamento e controle, qualquer situação externa que aconteça no mundo já causa um impacto negativo dentro do Brasil quase que imediatamente. Então, essa dependência, a China, ela faz com que os investimentos dentro do agronegócio brasileiro sejam altos, porque existe um planejamento e uma atenção muito grande, ou quase que 100% com a China. Ela inflaciona tudo que acontece dentro do agronegócio brasileiro, é inflacionado por causa dessa dependência da China. A China define preço, principalmente dos produtos que vão lá para fora, e ela, a qualquer momento, em qualquer situação que ela venha, de uma certa forma, a frear a comercialização com o Brasil, a compra dos alimentos do Brasil, o agronegócio brasileiro está quebrado completamente. Seja para a produção de grãos ou proteína animal, a China inflaciona o setor, inviabilizando o comércio com outros mercados. Se o Brasil tivesse interesse realmente de ser um país que teria como objetivo poder sustentar uma parte dessa necessidade de alimentos pelo mundo, nós precisaríamos abrir as oportunidades de negócio junto ao mercado internacional. O Brasil, de uma forma irresponsável, fechou, centralizou num país, porque aquele país, em termos de volume e faturamento recorde, olha o pensamento pequeno, volume e faturamento recorde, poderia ser o grande marketing político para qualquer eleição, para presidente, seja lá para o que for. Esse é o pensamento único e exclusivo. Mas como eu disse, ninguém fala dos prejuízos, da falta de margem de lucro e de outros tantos problemas que eu já venho falando há tempos, que não é interessante e não faz um marketing positivo para qualquer um que queira estar no meio político. Então quem está em Brasília, é muito fácil falar faturamento recorde, volume recorde de exportação. Isso é a base dos textos e da oratória de qualquer político em Brasília. Mas esses problemas, essa irresponsabilidade governamental e essa falta de gestão sobre o agronegócio brasileiro faz com que nós vivamos, de uma certa forma, essa dependência crítica e problemática que nós vivemos a partir da dependência com esse único país chamado China. A China é um grande polo comercial, mas o Brasil não poderia deixar com que o seu custo de produção fosse tão alto ou ficasse tão alto que inviabilizasse, de uma certa forma, a comercialização dos seus produtos com outros tantos países que existem e que têm condições, sim, de serem grandes mercados para nós também. Então vamos lá, vamos fazer algumas considerações. Se a China sai do mercado hoje, da carne bovina, como saiu automaticamente, surgiu o foco do mal da vaca louca, automaticamente as exportações para a China estão suspensas. O que vai acontecer? Os frigoríficos saem das escalas de abate, eles não compram boi para abate, eles param. E isso para alguns frigoríficos, principalmente para os grandes que exportam, é bom. Porque como eles têm uma escala de abate muito grande, se eles saírem do mercado, automaticamente o preço do boi cai. Então, as dúvidas que me vêm à cabeça desde o início desse vídeo, elas começam a meio que se encaixar. Como é algo atípico e não é por vírus, é por ingestão, eu já crio inúmeros cenários na minha cabeça. Então vamos lá. A China parou de exportar, foram suspensas as exportações. Os frigoríficos saem do mercado, a escala de abate diminui, automaticamente o pecuarista, que tem a sua rotatividade de alguma forma, se ele está passando por alguma dificuldade, que ele tenha que vender a qualquer custo, ele se submete a uma queda no preço da arroba, né? Como eu vou dizer aqui agora, ó, o preço da arroba do boi despenca, cai. O prejuízo começa no campo. Por quê? Porque no auge dos preços de comercialização
do boi para abate com relação ao mercado da China, a própria reposição ultrapassou R$500 arroba em alguns pontos no Brasil. Isso, de uma certa forma, já foi irresponsabilidade, porque nenhum mercado consegue se sustentar há muito tempo para que faça com que o produtor rural, o pecuarista, viesse a investir tão caro na reposição, pensando ele que a estabilidade desse mercado seria para 5, 6, 10 anos. Não tem como. Então, quando o preço do boi cai e o pecuarista precisa vender, automaticamente ele já está tendo prejuízo, porque ele comprou aquela reposição cara, ele investiu caro para colocar o boi dentro da sua propriedade rural, principalmente para quem faz recria e engorda. Então vamos lá, os frigoríficos diminuem o abate, aí alguém pensa, poxa, mas agora então vai começar a ter bastante carne no mercado interno, os preços vão baixar. Não é bem assim, porque os frigoríficos saindo das escalas de abate, eles diminuem os abates, vai diminuir a oferta de carne no mercado. Diminuindo a oferta, automaticamente os preços no mínimo vão ficar estáveis, não vai haver mudança. Lembrando que a China não leva o boi inteiro, ela leva 9 cortes, é algo em torno disso, 9 a 11 cortes, nada mais do que isso. Então os frigoríficos vão parar de abater porque não é interessante fazer estoque. Estoque parado compromete o fluxo de caixa da empresa e o capital de giro. Então, a carne brasileira passa também a ser questionada a sua qualidade lá fora, haja visto a alta competitividade que existe no mercado externo. Boatos começam a andar pelos países e a nossa carne, além de não ser uma carne valorizada, ela já começa a perder espaço por começar a ser questionada em termos de qualidade. Depois, o sistema brasileiro passa a ser questionado e o sistema está ligado diretamente ao controle sanitário. Então, esse caso, ou mais um caso atípico, que para mim causa estranheza e mostra uma série de falhas e de situações precárias que nós vivemos aqui dentro, além de interesses que podem estar acontecendo ao entorno desse novo foco, dessa nova situação ligada a essa doença, faz com que nós começamos a nos preocupar com o mercado internacional. A preocupação de fazer volume, ela não é positiva. Nós precisamos ter uma estrutura interna bem definida para que nós, sim, exportamos carne no maior volume possível, com qualidade e com valor agregado. Só que essa situação hoje que nós estamos passando e essa dependência com a China faz com que toda a cadeia produtiva, de uma certa forma, comece a mostrar os seus pontos fracos, o prejuízo começa a se acentuar mais e nós internamente mostramos a vulnerabilidade que nós vivemos. Não somente precisamos mostrar atitude rápida para mostrar para o mundo que nós estamos tratando de um caso atípico, mas mais do que isso, precisamos internamente montar um trabalho através de uma sindicância para entender como esse caso atípico, mais um caso atípico surgiu. O que está acontecendo internamente? Precisamos botar pratos limpos com relação a esse novo foco da doença da vaca louca, para que o mundo, de uma certa forma, comece a entender que o nosso controle sanitário é exemplar. Nós temos uma legislação rígida e que nós trabalhamos com a maior intensidade possível e que a carne brasileira, ela sim, não precisa ser somente ter o status de maior volume exportado, mas é uma carne brasileira que nós garantimos, uma carne bovina que nós brasileiros nos garantimos que tem qualidade e que ela está apta para ser consumida no mundo todo e atender às maiores exigências em termos gastronômicos pelo mundo. Está na hora do Brasil se posicionar e se posicionar com firmeza e com rapidez para explicar, mais uma vez, um caso atípico do mal da vaca louca.